Quando os otomanos venciam, o campo de batalha não terminava em silêncio, terminava em correntes. Os homens que lutavam eram massacrados ou escravizados, mas o verdadeiro terror recaía sobre suas esposas. Para elas, sobreviver era pior do que morrer. Não eram apenas prisioneiras, eram mercadoria. Os otomanos haviam aperfeiçoado um sistema no qual mulheres capturadas em guerra eram despojadas de sua identidade e transformadas em propriedade. Não se tratava de pilhagem aleatória ou de caos, era lei codificada, organizada, gravada na engrenagem do império. Essas mulheres tinham um nome dentro da jurisprudência islâmica, sabaia ou espólio de guerra, e os otomanos aplicavam essa regra com eficiência assustadora. O processo começava imediatamente. Oficiais especializados entravam nas cidades conquistadas e separavam as pessoas com precisão cruel. Homens, mulheres e crianças eram divididos como gado. As esposas de guerreiros caídos passavam por uma inspeção degradante. Médicos e oficiais otomanos examinavam-nas dos pés à cabeça, testando dentes, avaliando corpos e calculando fertilidade. Sua idade, beleza e saúde determinavam seu preço. Mulheres jovens com traços marcantes eram selecionadas para Constantinopla. As mais velhas eram condenadas a trabalhos pesados ou descartadas na escuridão. Era uma indústria de humilhação. Uma mulher nobre que antes era respeitada podia ser tratada como gado. Seu corpo era inspecionado em praças abertas, seu valor gritado como um número, e a pesadelo só piorava na marcha. Longas colunas de cativas acorrentadas eram obrigadas a caminhar por semanas. Algumas desabavam de fome ou exaustão e eram deixadas para morrer à beira do caminho. Outras eram amontoadas em carroças como sacos de grãos. Chegar vivas aos mercados já era uma forma de sobrevivência, mas o que as aguardava era ainda mais cruel. Os mercados de escravos do mundo otomano não eram esconderijos sem lei, eram instituições oficiais reguladas pelo Estado. Em Constantinopla, Bursa e Âncara, as mulheres eram alinhadas para inspeção sob os olhares de compradores ávidos. Podiam ser tocadas, examinadas e até testadas antes de uma oferta. Suas habilidades eram expostas como mercadorias: costurar, tecer, cozinhar. Se não impressionassem, eram espancadas ou tinham seu preço diminuído, dignidade nenhuma permanecia. A humilhação era o ponto central. As mulheres eram forçadas a demonstrar obediência sob ameaça, a agir como se já tivessem aceitado seu destino. Atrás delas, escribas registravam tudo: nomes, origens, idades, valores. Esses livros de sofrimento preenchiam os arquivos otomanos. As cativas mais bonitas enfrentavam os destinos mais sombrios, sendo canalizadas para os haréns do império. Esqueça os mitos posteriores de seda, luxo e romances proibidos. O harém era uma jaula dourada, uma prisão envolta em ouro no palácio de Topkapi. Milhares de mulheres de cada terra conquistada eram mantidas em confinamento, competindo por sobrevivência sob vigilância de guardas eunucos. Até sua fé e seus nomes eram retirados. Uma cristã da Hungria ou da Grécia acordava um dia renomeada, forçada a falar turco-otomano e adotar rituais islâmicos. Recusar significava fome, açoites ou isolamento em celas escuras. O harém não era apenas exploração sexual, era aniquilação psicológica. Mulheres lutavam por migalhas de influência, sabendo que o favoritismo podia significar proteção e sobrevivência, enquanto a rejeição significava abuso ou morte. Muitas nunca se adaptaram, algumas enlouqueceram, outras tiraram a própria vida. O harém era um cemitério de identidades. Para esposas de homens importantes, o tormento era ainda mais agudo. Se seus maridos eram comandantes ou nobres, frequentemente eram obrigadas a servir os mesmos oficiais que destruíram suas famílias. A degradação era intencional, enviando uma mensagem clara: se mulheres nobres podem ser quebradas, ninguém está seguro. A resistência sempre terminaria em humilhação. A crueldade era sistemática. Escribas imperiais registravam cada detalhe: origem, habilidades, beleza, preço. Era a burocracia definitiva da desumanização. Para o império, essas mulheres eram números em um livro contábil, prova de poder escrita em tinta. Mas a máquina otomana não se limitava à escravização, ia além. As mulheres capturadas tornavam-se progenitoras da próxima geração de escravos. Qualquer criança nascida de uma mãe escravizada pertencia automaticamente ao mestre. As mães eram obrigadas a criar filhos que nunca poderiam chamar de seus, sabendo que o império podia tomá-los a qualquer momento. E se isso ainda não bastasse, a religião era usada como arma. Mulheres cristãs eram forçadas a conversões, cerimônias que pouco tinham a ver com fé e muito com dominação. Recusar significava tortura. Aceitar significava cortar completamente os laços com família, cultura e passado.
A conversão tornava qualquer fuga sem sentido. Mesmo que escapassem, nunca poderiam retornar para casa. Haviam sido apagadas legal e espiritualmente. Assim, os otomanos transformavam a conquista em permanência. O campo de batalha podia durar semanas, mas o destino das mulheres se estendia por gerações. Seus corpos se tornavam extensões do poder imperial. Seus filhos nasciam em correntes, suas identidades obliteradas sistematicamente. E ainda assim, isso é apenas metade da história. Os otomanos não se contentavam com a dominação privada. Transformavam a humilhação pública em arma, fazendo do sofrimento dessas mulheres um aviso visível a todos os povos conquistados. O que vinha depois era ainda mais sombrio. A conversão forçada não visava salvar almas, mas destruí-las. Mulheres eram conduzidas a rituais humilhantes onde seus deuses eram ridicularizados e sua recusa punida. Recusar a recitar a fé islâmica significava açoites ou confinamento. Aceitar, e as correntes se aprofundavam. Uma esposa cristã se tornava, aos olhos do império, uma escrava muçulmana sem caminho de volta. Sua antiga comunidade não a reconheceria, sua família e igreja não a aceitariam. Era uma segunda morte. O império entendia que a destruição era mais eficaz quando permanente. Usavam crianças como armas. Filhos e filhas de mulheres escravizadas nunca eram delas, mas propriedade do mestre. Um menino poderia ser criado como servo, soldado ou vendido ao sistema dos genízaros. Uma menina substituía a mãe no mesmo ciclo de venda, humilhação e confinamento. As mães criavam a próxima geração de escravos, enquanto seus filhos se tornavam ferramentas do império. Os registros provavam a escala. Escribas catalogavam meticulosamente as mulheres capturadas, seus nomes, idades, preços e habilidades. Livros se acumulavam nos arquivos imperiais, transformando o sofrimento humano em documentação oficial. Nada era aleatório. Cada ato de brutalidade era escrito, selado e arquivado. O império transformava horror em papelada, e para esposas de inimigos poderosos, o castigo atingia outro nível. Não eram escondidas, mas desfiladas. A humilhação pública quebrava não apenas a mulher, mas a comunidade que a observava, lembrando a todos que nenhum status, nobreza ou linhagem resistiria ao poder otomano. A resistência existiu, mas tinha preço. Algumas mulheres tentavam fugir, subornando guardas, passando mensagens a familiares, ou se deixando morrer de fome como último ato de controle. O império prosperava com exemplos, remodelava sociedades inteiras. Comunidades inteiras nos Balcãs, leste europeu e Oriente Médio foram despojadas de mulheres. Gerações desapareceram. Aldeias perderam filhas, mães e esposas, deformando permanentemente a demografia. Era guerra demográfica, extermínio por remoção. As cicatrizes duraram séculos. Sobreviventes carregaram traumas para o resto da vida. Algumas não podiam mais falar sua língua natal, outras não podiam rezar. Muitas foram rejeitadas por suas próprias famílias, retornando como estranhas, evidência viva do que a conquista havia feito. Historiadores minimizaram esses detalhes, focando em vitórias militares, arquitetura e administração. Mas nos arquivos estavam os registros de vidas humanas, livros contábeis cheios do sofrimento de mulheres cujos nomes foram apagados. Apenas nas últimas décadas, com estudo aprofundado de fontes primárias, a escala verdadeira se tornou inegável. A eficiência do sistema talvez tenha sido sua característica mais aterradora. Não era caos, era ordem. Uma máquina estruturada de escravização funcionando sem falhas, geração após geração. Mulheres se tornaram unidades de valor, seu sofrimento legitimado por lei, sua exploração santificada por rituais. Os otomanos exportaram essa crueldade, influenciando outros estados islâmicos e espalhando precedentes de escravidão regulamentada, haréns e conversão forçada. O que construíram tornou-se um modelo que perdurou séculos além de seu império. Não era apenas história, era um manual de como um Estado pode despojar a humanidade sob a máscara da civilização. O fogo da artilharia destruía muralhas, mas a burocracia destruía vidas. Nenhuma mulher estava segura, nem nobres, nem esposas de comandantes, nem filhos nascidos em palácios. O império mostrava que a conquista não terminava com a vitória militar, vivia nos livros, nos haréns, nas gerações de escravos. Além disso, havia o apagamento completo. Mulheres desapareciam sem morrer ou ser torturadas, levadas a câmaras secretas por anos, sem contato com o mundo exterior, deixadas de existir. Fantasmas engolidos pela máquina imperial. Suas memórias desapareciam, e as comunidades ficavam cicatrizadas para sempre. O sofrimento humano tornou-se espetáculo, punição e advertência política.
Mulheres eram expostas, torturadas, marcadas, degradadas e, às vezes, forçadas a traírem seu próprio povo. Tudo isso era registrado, organizado e sancionado. A crueldade não era apenas tolerada, era celebrada como ordem, como civilização, como império. Este sistema criou um precedente: dominação absoluta vestida de lei. O modelo otomano tornou-se referência para o controle de mulheres em escala imperial, repetido geração após geração. As esposas de guerreiros derrotados não foram apenas vítimas de uma conquista, mas fundações de um legado de exploração. E ainda resta uma pergunta sem resposta: o que aconteceu com aquelas que desapareceram completamente? Suas histórias permanecem desconhecidas, talvez a verdade mais sombria de todas. Após a captura, as mulheres não eram apenas objetos de inspeção ou mercado, mas elementos de uma engrenagem viva do poder otomano. Cada movimento, cada passo das cativas era supervisionado. Guardas eunucos seguiam-nas como sombras, observando gestos, olhares, hesitações. A vigilância não visava apenas manter a disciplina, servia para quebrar a psique, transformando o medo em submissão e obediência em reflexo condicionado. Cada vez que uma mulher se permitia um momento de lembrança de sua antiga vida, era rapidamente punida para reforçar que o passado não tinha lugar ali. No harém, a competição era brutal e constante. Mulheres de diferentes regiões eram forçadas a aprender rapidamente a língua turco-otomana, a vestir-se com trajes específicos e a executar rituais islâmicos. Não bastava apenas sobreviver fisicamente. A sobrevivência emocional e psicológica dependia de demonstrar lealdade aparente, agradar guardas e oficiais e manter um controle rigoroso sobre as próprias expressões. Um sorriso errado ou uma hesitação na fala podia ser interpretado como desafio, atraindo punição imediata. As mulheres mais jovens e atraentes eram cuidadosamente separadas das demais e treinadas para desempenhar papéis específicos dentro do palácio. Algumas se tornavam concubinas de oficiais ou do próprio sultão, enquanto outras eram instruídas a servir como intermediárias para influenciar as decisões políticas do império através de sedução ou manipulação sutil. Cada habilidade que adquirissem aumentava seu valor, mas não sua liberdade. Cada passo adiante no harém era também um lembrete constante de que estavam completamente à mercê do poder otomano. A alimentação era outro instrumento de controle psicológico. As refeições eram distribuídas de maneira desigual, criando competição e inveja entre as mulheres. Algumas recebiam alimentos mais nutritivos, garantindo força e saúde, enquanto outras eram deliberadamente privadas de refeições adequadas, enfraquecidas, dependentes da benevolência de oficiais. A fome era tanto um castigo quanto uma ferramenta de manipulação, ensinando que nada além da obediência traria segurança. Treinamento físico era frequentemente imposto como forma de disciplina. Marchas forçadas, exercícios de resistência e tarefas pesadas eram combinados com punições corporais severas. Mulheres exaustas e feridas eram deixadas para descansar apenas o suficiente para sobreviver, sendo constantemente lembradas de que seu corpo não lhes pertencia mais. Cada músculo cansado, cada ferida aberta, tornava-se um instrumento de submissão, moldando-as física e mentalmente para suportar qualquer ordem sem questionamento. A religiosidade era manipulada de maneira cruel. Mulheres cristãs eram submetidas a leituras corânicas, orações obrigatórias e rituais que lhes eram estranhos. A intenção não era instruir na fé, mas desintegrar a identidade cultural e espiritual que sustentava sua resistência. Cada gesto religioso imposto se tornava uma ferramenta de controle, cada palavra recitada sob ameaça reforçava que a alma podia ser dobrada, e a mente, reprogramada para aceitar o império como autoridade absoluta. Algumas cativas eram enviadas a cozinhas e serviços internos do palácio, encarregadas de alimentar oficiais e membros do harém. Embora parecesse um trabalho doméstico, cada ação era uma prova de submissão. Derrubar uma panela, esquecer um detalhe, olhar com desdém para os oficiais podia resultar em açoites. Ao mesmo tempo, essas tarefas criavam vínculos complicados entre as mulheres. Alianças eram feitas e desfeitas, traições eram inevitáveis, e cada interação era observada para avaliar caráter e capacidade de controle. As mulheres mais inteligentes e astutas aprendiam rapidamente a navegar nesse ambiente, manipulando situações a seu favor quando possível. Mas até mesmo essas habilidades eram restritas e monitoradas. Estratégias de sobrevivência tinham limites, um passo em falso e a punição era imediata. Havia relatos de mulheres que conseguiram influenciar pequenos detalhes de sua rotina, ganhar proteção temporária e melhorar condições, mas isso nunca significava liberdade. A manipulação era apenas outra forma de escravidão psicológica. O sono era outro instrumento de dominação. Quartos eram pequenos, escuros e compartilhados por várias mulheres, muitas vezes em condições insalubres.
O descanso inadequado debilitava corpos e mentes, tornando a vigilância constante ainda mais eficaz. A privação de sono era combinada com castigos físicos e humilhação, reforçando que até mesmo necessidades básicas, como dormir, estavam sujeitas ao controle do império. O contato humano fora do harém era rigorosamente controlado. Mulheres eram proibidas de se comunicar com familiares ou vizinhos, e qualquer tentativa de enviar mensagens era punida com brutalidade. A solidão era projetada para quebrar a identidade social. Sem redes de apoio, sem lembranças externas, cada cativa era forçada a internalizar a autoridade otomana como a única realidade. A sensação de isolamento psicológico aumentava a vulnerabilidade e dependência, tornando a submissão inevitável. A educação dentro do harém também era manipulada. Mulheres aprendiam habilidades domésticas, idiomas e etiqueta, mas tudo voltado para servir aos interesses do império. Aqueles que se destacavam academicamente eram muitas vezes separadas para tarefas mais próximas da administração, tornando-se escravas burocráticas ou secretárias, aprendendo cedo que conhecimento era poder, mas nunca liberdade. Cada lição era uma ferramenta de dominação, moldando a mente para obedecer, manipular ou se submeter conforme a necessidade do Estado. A comunicação entre mulheres era monitorada. Sussurros e olhares eram analisados por guardas e eunucos, que rapidamente intervinham quando percebiam qualquer tipo de aliança ou conspiração. Conversas simples podiam ser distorcidas e transformadas em acusações, tornando a própria amizade uma arma contra elas. A paranoia era induzida, mantendo cada mulher desconfiada de suas companheiras, fragmentando laços de solidariedade e reforçando o isolamento emocional. O sistema de favoritismo era brutalmente eficaz. Algumas mulheres ganhavam pequenos privilégios por agradar oficiais ou demonstrar lealdade excepcional. No entanto, essas vantagens eram temporárias e podiam ser retiradas a qualquer momento, lembrando a todas que segurança e proteção eram ilusórias, dependentes apenas da benevolência do poder dominante. Esse ciclo constante de esperança e desapontamento minava a psique, deixando um rastro de ansiedade e submissão. A humilhação ritualizada era uma ferramenta diária. Mulheres eram obrigadas a se curvar, ajoelhar-se e repetir declarações de obediência enquanto oficiais supervisionavam cada gesto. Aqueles que mostravam hesitação ou desdém eram punidos publicamente, tornando o sofrimento de uma mulher um espetáculo para as demais. Esse sistema não visava apenas quebrar o indivíduo, mas enviar uma mensagem clara: resistência pessoal resultaria em vergonha e dor para todos que a observassem. Castigos físicos eram meticulosos e planejados para infligir dor máxima sem morte imediata. Açoites, queimaduras e privação de alimentos eram aplicados de forma a prolongar o sofrimento, transformando cada minuto em um lembrete constante do controle absoluto. Cada ferida física se tornava também ferida psicológica. Dor e medo se entrelaçavam, reforçando que liberdade era impossível e que o corpo, agora, não lhes pertencia mais. Para muitas, a esperança de libertação era deliberadamente mantida como uma ilusão. Histórias de cativas que subiram de posição eram espalhadas entre as mulheres, criando sonhos de melhora de status, mas raramente eram verdadeiras. Esse engano mantinha as cativas obedientes, aguardando recompensas que talvez nunca chegassem. A expectativa prolongava a submissão, tornando a própria esperança uma ferramenta de tortura psicológica. Algumas mulheres eram enviadas para treinar habilidades específicas para usos particulares: costura refinada, culinária de palácio, administração de fundos ou manipulação social dentro do harém. Cada treinamento aumentava seu valor, mas não sua autonomia. Ao contrário, quanto mais úteis se tornavam, mais presas estavam ao império, tornando-se peças estratégicas de uma máquina de controle que transformava talento em servidão. As relações entre mulheres e eunucos eram complexas e carregadas de tensão. Enquanto alguns eunucos eram cruéis e abusivos, outros eram instrumentos necessários para a sobrevivência das cativas. Aprender a interpretar as intenções e humores desses guardas podia significar proteção temporária, comida extra ou diminuição de punições, mas qualquer erro podia ser mortal. A habilidade de navegar essas interações era uma lição cruel de política e manipulação, ensinando desde cedo que confiança e lealdade eram luxos impossíveis. A administração diária do harém incluía registros detalhados de cada ação das mulheres. Escribas anotavam não apenas idade, beleza e habilidades, mas também comportamentos, atitudes e respostas a punições. Cada reação era catalogada para determinar a probabilidade de obediência futura. O sistema era meticuloso, nada era deixado ao acaso, e a documentação transformava a vida humana em dados e números, tornando a escravidão eficiente e sistemática. Festas e celebrações dentro do palácio também eram instrumentos de dominação.
Mulheres eram obrigadas a participar de bailes, cerimônias religiosas e jantares elaborados, exibindo sua obediência e habilidades diante de oficiais e visitantes importantes. O que parecia luxo e sofisticação era, na verdade, vigilância constante e manipulação. Cada sorriso, cada gesto e cada palavra era observado, registrado e usado para reforçar a hierarquia, lembrando que liberdade era impossível mesmo em meio a riquezas e ouro. As interações com visitantes do palácio eram igualmente calculadas. Diplomatas, comerciantes e oficiais eram instruídos a avaliar não apenas a beleza, mas a postura, a linguagem e até a submissão das mulheres. Cada gesto, cada olhar, cada palavra podia ser usado como critério de venda, promoção ou punição. Para as cativas, cada encontro externo era um teste constante, lembrando que seu valor estava atrelado exclusivamente à utilidade percebida pelo império, e não à sua humanidade. Mulheres de diferentes regiões e culturas eram colocadas juntas, forçadas a conviver sob regras rígidas que impediam solidariedade. A diversidade cultural, que em outro contexto poderia enriquecer a experiência humana, era usada para confundir e dividir. Dialetos, costumes e tradições eram apagados, e qualquer resistência cultural era reprimida. A estratégia do império era clara: um grupo fragmentado é mais fácil de controlar, e qualquer tentativa de aliança era rapidamente desfeita. As noites eram momentos de terror silencioso. Guardas perambulavam pelos corredores do harém, verificando portas, observando comportamentos e punindo qualquer sinal de desobediência. Algumas mulheres eram obrigadas a permanecer acordadas por longos períodos, servindo oficiais ou cumprindo tarefas, enquanto outras eram despertadas abruptamente para inspeções ou castigos. O sono roubado debilitava corpos e mentes, transformando até o descanso em instrumento de dominação. A memória do lar e da família era gradualmente apagada. Fotografias, cartas e lembranças eram confiscadas ou destruídas, enquanto qualquer menção ao passado era proibida. Contar histórias ou mencionar lugares de origem era considerado rebeldia, e a punição era severa. Esse apagamento intencional fazia com que a identidade própria se dissolvesse, criando uma versão psicológica das cativas inteiramente moldada pelo império. A sexualidade era explorada como ferramenta de poder. Mulheres eram forçadas a desempenhar papéis sexuais específicos para oficiais e visitantes, mas sempre com regras rígidas que mantinham controle absoluto sobre seus corpos. Qualquer resistência ou recusa era punida com brutalidade. O objetivo não era apenas prazer ou procriação, mas reafirmar que o corpo feminino estava completamente subordinado ao Estado e aos seus representantes. Gravidez dentro do harém era cuidadosamente monitorada. Filhos nascidos de mulheres escravizadas eram propriedade do império, e a maternidade não conferia liberdade nem proteção. Mulheres eram obrigadas a dar à luz sob supervisão, e qualquer criança considerada inadequada para o sistema poderia ser vendida, enviada para treinamento militar ou eliminada. A maternidade se transformava em um mecanismo de perpetuação da escravidão, reforçando o ciclo de dominação de geração em geração. A comunicação com o exterior era quase impossível, mas algumas mulheres tentavam estratégias engenhosas, mensagens escondidas em tecidos, sinais sutis ou tentativas de subornar guardas. No entanto, cada tentativa era arriscada e frequentemente resultava em punição exemplar. O império usava esses casos como demonstração. Mesmo a astúcia e a inteligência não eram suficientes para escapar da vigilância rigorosa, reforçando o terror psicológico. Doenças e condições insalubres eram comuns no harém, mas a atenção médica era restrita e muitas vezes aplicada de maneira seletiva. Mulheres mais valorizadas recebiam cuidados mínimos, enquanto outras eram deixadas para adoecer. Isso não era apenas negligência, era controle. A saúde física era usada como moeda de poder, e a sobrevivência dependia tanto de sorte quanto de comportamento. Cada doença era mais uma ferramenta de submissão. A hierarquia entre mulheres era brutal. Cativas de maior valor ou posição relativa poderiam exercer poder sobre outras, mas isso era encorajado para criar divisões internas. Inveja, rivalidade e conflito eram consequências deliberadas desse sistema, transformando cada interação social em um jogo de sobrevivência. Solidariedade era minada, enquanto cada gesto de dominação reforçava a estrutura do império. Punições exemplares eram realizadas para enviar mensagens a todas. Uma mulher acusada de rebeldia poderia ser açoitada publicamente, marcada com ferro em brasa ou submetida a longos períodos de isolamento. Cada castigo era documentado, registrado em arquivos imperiais e usado como referência para futuras decisões. O império transformava cada ato de violência em burocracia, legitimando a crueldade e perpetuando o medo como ferramenta de controle absoluto. O isolamento era usado para fragmentar a psique.
Mulheres separadas de suas companheiras por semanas ou meses eram deixadas em quartos pequenos e escuros, sem contato com ninguém. O silêncio absoluto, combinado com medo constante, gerava confusão mental e desorientação. Muitas perdiam a noção do tempo, esqueciam o próprio nome ou acreditavam que o mundo exterior havia desaparecido. Esse estado psicológico era tão eficaz quanto a punição física, tornando a submissão inevitável. A alimentação era cuidadosamente manipulada como ferramenta de controle social. Mulheres de valor maior recebiam refeições completas, enquanto outras tinham apenas restos ou pequenas porções. Essa desigualdade criava tensão constante entre as cativas, incentivando intrigas, inveja e traições. A luta por comida tornava-se mais do que sobrevivência física. Era um método de fragmentar grupos e reforçar a hierarquia imposta pelo império. Traços culturais eram apagados meticulosamente. As cativas eram obrigadas a abandonar vestimentas tradicionais, nomear-se com novos nomes turcos e adotar costumes islâmicos. Cada resistência cultural era castigada. Danças, cantos, língua e rituais eram substituídos, e a identidade original desaparecia gradualmente. Esse processo era lento, doloroso e sistemático, transformando mulheres de múltiplas origens em peças intercambiáveis do império. As relações entre mães e filhas eram manipuladas pelo Estado. Crianças nascidas no harém eram separadas de suas mães com frequência, enviadas para treinamento ou vendas. As mulheres eram forçadas a aceitar que seu papel biológico não conferia direitos ou proteção, apenas reforçava a propriedade do império. Esse rompimento de vínculos afetivos se tornava outro mecanismo de terror psicológico, destruindo qualquer laço emocional que pudesse gerar resistência. A educação religiosa era um campo de batalha constante. Mulheres cristãs eram submetidas a ensinamentos islâmicos, recitação de textos sagrados e rituais obrigatórios. O objetivo não era instruí-las em fé, mas eliminar suas crenças originais e substituí-las por uma submissão espiritual que consolidava o domínio do império. O fracasso em se conformar significava punição física ou isolamento, e a coerção espiritual se tornava um elemento cotidiano de humilhação. A intimidação psicológica era reforçada pelo exemplo de outras mulheres. Testemunhar castigos, torturas ou degradação de companheiras tornava cada cativa uma observadora do terror, internalizando a ameaça constante. Esse mecanismo transformava a dor de algumas em advertência para todas, mantendo a ordem e o controle sem que cada oficial precisasse intervir diretamente. O medo coletivo era uma das ferramentas mais poderosas do império. Algumas cativas eram designadas para funções administrativas dentro do harém ou do palácio, supervisionando outras mulheres ou controlando tarefas domésticas. Embora parecesse um privilégio, essas posições eram armadilhas de manipulação. Qualquer erro, abuso de poder ou desobediência resultava em punição severa, enquanto a vigilância constante garantia que o controle do império permanecesse absoluto. Cada papel, mesmo de liderança, reforçava o ciclo de opressão. A comunicação com familiares ou aliados externos era impossível sem intervenção, e qualquer tentativa era punida exemplarmente. Cartas eram interceptadas, mensageiros severamente punidos, e mulheres envolvidas sofriam castigos públicos. Essa censura absoluta reforçava a sensação de isolamento e desamparo, tornando o império a única realidade tangível e moldando a mente das cativas para aceitar o domínio como inevitável. A manipulação emocional era sistemática. Amizades eram incentivadas ou destruídas conforme interesse do Estado, criando alianças temporárias que poderiam ser revertidas a qualquer momento. Laços afetivos eram explorados para controlar comportamento. Uma cativa poderia ser forçada a trair outra para ganhar proteção ou privilégios, garantindo que a lealdade jamais se voltasse contra o império. Assim, cada relação social se tornava uma ferramenta de opressão. A exposição pública era um instrumento de propaganda e terror. Mulheres que desobedeciam ou falhavam em demonstrar submissão eram desfiladas diante de outras cativas, oficiais e visitantes, expostas à humilhação extrema. Essa prática transformava a dor individual em mensagem política. Cada ato de rebeldia podia ser punido de forma visível, reforçando que o império não tolerava resistência e que a disciplina era absoluta e implacável. A vigilância era constante e implacável. Guardas e eunucos patrulhavam cada corredor do harém, observando o comportamento das mulheres e anotando qualquer gesto suspeito. Até mesmo expressões faciais, suspiros e olhares eram interpretados como sinais de resistência ou desafio. A ausência de privacidade transformava cada movimento em um ato de vigilância, e cada mulher vivia sob a sensação de que estava sendo observada constantemente, sem nunca poder relaxar. Castigos exemplares eram usados para criar um efeito psicológico coletivo. Uma mulher que cometia um erro era punida na frente das outras, muitas vezes com açoites ou humilhação ritual.
Essa exibição pública transformava a dor individual em um aviso para todas. A estratégia não se limitava a punir, mas a ensinar que qualquer falha poderia resultar em sofrimento extremo, reforçando a autoridade do império sobre corpo e mente. Mulheres eram obrigadas a desempenhar papéis sociais complexos, mesmo dentro da prisão. Algumas serviam como mediadoras entre diferentes grupos de cativas, outras eram responsáveis por tarefas domésticas que exigiam habilidade e precisão. Cada função era uma prova de obediência, mas também uma armadilha. Falhar significava punição, sucesso absoluto ainda não conferia autonomia. Toda ação era cuidadosamente controlada e monitorada pelo Estado. A humilhação sexual era uma constante. Mulheres eram submetidas a inspeções e testes de beleza por oficiais, com suas características físicas avaliadas e documentadas. Cada gesto ou expressão de desconforto era interpretado como insubmissão e podia levar a açoites ou restrições adicionais. Essa exploração reforçava a ideia de que seu corpo não lhes pertencia mais e que toda resistência era inútil frente ao controle absoluto do império. A maternidade era manipulada para consolidar o poder. Mulheres grávidas eram mantidas sob supervisão rigorosa, e seus filhos imediatamente considerados propriedade do Estado. O nascimento não conferia liberdade nem proteção, mas sim reforçava a rede de exploração do império. Crianças eram separadas, treinadas ou vendidas, enquanto suas mães eram forçadas a aceitar que seus laços biológicos não tinham valor fora do domínio do império. As punições psicológicas eram tão cruéis quanto as físicas. Mulheres eram submetidas a longos períodos de isolamento, privação de comida ou sono, e testemunhavam a degradação de outras cativas. Esse terror psicológico sistemático destruía lentamente a resistência, tornando cada mulher uma observadora do sofrimento coletivo e reforçando a noção de que desobediência era impossível de suportar sem consequências extremas. O controle religioso era outra ferramenta de dominação. Mulheres cristãs eram forçadas a aprender e recitar rituais islâmicos, enquanto qualquer demonstração de fé original era severamente castigada. Esse processo não visava instrução espiritual, mas destruição da identidade e imposição da submissão total. Cada oração, cada gesto religioso forçado era um lembrete diário de que o império detinha o poder sobre a mente e a alma das cativas. A manipulação social no harém era calculada. Mulheres eram incentivadas a denunciar comportamentos considerados subversivos, competindo por proteção ou privilégios temporários. Essa vigilância mútua criava uma rede de desconfiança, dificultando a solidariedade e fortalecendo o controle do império. A intimidade humana era transformada em instrumento de opressão, e a amizade ou aliança entre cativas se tornava perigosa e precária. Festas, jantares e cerimônias eram cuidadosamente coreografados para reforçar hierarquias. Mulheres eram obrigadas a participar, demonstrando habilidade, obediência e submissão diante de oficiais e visitantes. Mesmo sob aparência de luxo e celebração, cada gesto era observado e avaliado. A vigilância constante transformava o ambiente em um teatro de poder, lembrando que cada ação tinha consequências imediatas e que a liberdade pessoal era inexistente. A sobrevivência dependia de conhecimento estratégico. Mulheres aprendiam rapidamente a interpretar os humores de oficiais e eunucos, a navegar intrigas internas e a encontrar brechas que garantissem proteção mínima. No entanto, essas habilidades não conferiam autonomia verdadeira, apenas permitiam prolongar a vida em um ambiente projetado para esmagar a identidade e submeter a mente. Cada ato de inteligência era usado pelo Império para reforçar a obediência e perpetuar o sistema de controle absoluto. Algumas mulheres eram deliberadamente isoladas como forma de punição prolongada. Quartos pequenos, escuros e úmidos se tornavam prisões psicológicas, onde a ausência de estímulos visuais e auditivos enfraquecia a mente. O silêncio absoluto, combinado com privação de alimentos e água limitada, fazia com que a percepção do tempo se desintegrasse. Muitas perdiam a noção de dias ou semanas, esquecendo memórias e, gradualmente, cedendo à dominação total do império. A vigilância constante não era apenas física, mas também emocional. Guardas observavam expressões de medo, resignação ou raiva, e qualquer sinal de desafio era notado e punido. O império transformava emoções em instrumentos de controle, ensinando que a mente, assim como o corpo, era propriedade do Estado. A internalização desse medo garantiu que mesmo pequenas resistências fossem esmagadas antes de crescerem. A comunicação entre cativas era restringida, mas incentivada em momentos estratégicos para criar confusão. Informações falsas eram espalhadas deliberadamente, gerando desconfiança e paranoia. Cada mulher era forçada a questionar até mesmo as intenções de suas companheiras. Assim, a manipulação psicológica transformava laços humanos em armas de dominação, reforçando a desunião e consolidando o poder do império.
A higiene pessoal era controlada para manter disciplina e submissão. Banhos e cuidados com a aparência eram permitidos apenas em horários e condições determinados pelos oficiais. Mulheres que negligenciavam ou pareciam desleixadas eram punidas. Ao mesmo tempo, aquelas que mostravam cuidado excessivo eram interpretadas como vaidosas e também poderiam ser punidas. Cada aspecto da vida cotidiana era uma ferramenta de vigilância e dominação. A resistência física era punida de forma exemplar. Qualquer tentativa de fuga ou desobediência ativa resultava em açoites, isolamento ou exposição pública. O império transformava cada fracasso em advertência coletiva, criando medo generalizado. Cada mulher sabia que o menor erro poderia levar a sofrimento extremo, reforçando que sobrevivência e obediência eram inseparáveis. Mulheres grávidas enfrentavam uma pressão ainda maior. A saúde e o comportamento durante a gestação eram monitorados com rigor, e qualquer complicação era interpretada como negligência ou desobediência. Filhos eram considerados propriedade do império desde nascimento, reforçando que nem a maternidade oferecia proteção. Essa vigilância constante transformava a gravidez em uma extensão do sistema de dominação. O contato com oficiais masculinos era calculado e explorado. Mulheres eram avaliadas constantemente quanto à postura, gestos e respostas, e qualquer desvio era punido. Ao mesmo tempo, a interação podia gerar pequenas vantagens temporárias, mas sempre sob controle estrito. Essa dinâmica ensinava que toda ação social tinha implicações e que a sobrevivência dependia de interpretar corretamente intenções e hierarquias. A vigilância era estendida aos mais íntimos detalhes do cotidiano. Até mesmo a forma como uma mulher dormia, falava ou se movia podia ser observada e usada para punição. Guardas e eunucos anotavam hábitos, expressões e atitudes, construindo um dossiê psicológico completo de cada cativa. Esse monitoramento minucioso transformava cada momento da vida em um instrumento de controle absoluto. O trabalho manual era uma forma de disciplina e vigilância. Costura, culinária, limpeza e organização de espaços eram exigências constantes. Qualquer erro era castigado, enquanto a excelência era monitorada e registrada. O objetivo não era produtividade, mas submeter corpo e mente a regras rígidas, reforçando que cada ação, mesmo as mais rotineiras, pertencia ao império. A expectativa de futuras punições mantinha as mulheres em estado contínuo de alerta. Mesmo após cumprir tarefas, obedecer ordens ou demonstrar submissão, a ameaça de castigos inesperados persistia. Essa incerteza constante criava um ciclo de medo e dependência, transformando a própria expectativa em um mecanismo de dominação. A psicologia do terror se tornava mais poderosa que qualquer ação física. A vigilância psicológica atingia um nível quase obsessivo. Mulheres eram constantemente lembradas de que qualquer erro, mesmo involuntário, poderia ser registrado e usado contra elas. Guardas observavam reações, expressões e atitudes, documentando cada detalhe. Essa tensão constante criava uma sensação de opressão permanente, onde até o pensamento próprio era moldado pelo medo de punição, transformando a mente em campo de batalha antes mesmo do corpo. A competição entre cativas era intensificada deliberadamente. Mulheres eram incentivadas a se comparar em beleza, habilidades e submissão. Pequenas vantagens, como melhores refeições ou roupas, eram distribuídas aleatoriamente para reforçar rivalidades. Essa dinâmica criava tensão constante, minava a solidariedade e garantiu que cada mulher estivesse ocupada cuidando de sua própria sobrevivência, em vez de desafiar o sistema coletivamente. A religião continuava a ser usada como ferramenta de dominação. Mulheres cristãs eram obrigadas a participar de rituais islâmicos, e qualquer hesitação era severamente punida. Cada oração, recitação ou gesto era uma prova de submissão. A imposição espiritual transformava a fé em instrumento de controle. Não se tratava de crença, mas de erodir a identidade original e consolidar a autoridade do império sobre a mente e o espírito. A privação de sono e alimento era combinada para aumentar o sofrimento psicológico. Mulheres eram acordadas abruptamente para tarefas ou inspeções, e suas refeições eram insuficientes para manter força. A fadiga física e mental tornava a resistência quase impossível, e cada ação do dia a dia era moldada pelo medo de desobedecer. Essa prática sistemática reforçava a dependência total do império, tornando a sobrevivência um ato de submissão contínuo. Mulheres eram obrigadas a observar umas às outras, transformando a vigilância em uma arma social. Qualquer gesto de solidariedade podia ser interpretado como conspiração, e denúncias eram incentivadas. A manipulação social criava um ambiente de desconfiança permanente, fragmentando grupos e dificultando qualquer tentativa de resistência coletiva. O medo se tornava internalizado,
e a própria comunidade de cativas era utilizada como instrumento de opressão. A humilhação sexual e física era muitas vezes combinada. Mulheres eram forçadas a desempenhar tarefas degradantes, realizar inspeções públicas ou participar de rituais que destacavam sua submissão. Cada ato de humilhação era documentado, registrado e usado como referência para futuras decisões. Essa combinação de abuso físico, sexual e psicológico consolidava o controle do império sobre corpo, mente e identidade. Mulheres grávidas enfrentavam uma pressão insuportável. Cada movimento, cada expressão ou decisão durante a gestação era monitorada, e qualquer sinal de fraqueza ou desobediência era punido. Seus filhos eram imediatamente propriedade do império, reforçando que a maternidade não concedia autonomia, mas apenas prolongava a subjugação. Cada nascimento se tornava parte do ciclo contínuo de exploração e dominação. A resistência era desencorajada por métodos combinados de terror, punição e recompensa ilusória. Pequenas concessões temporárias eram oferecidas para enganar e manipular, mas jamais conferiam liberdade. Qualquer tentativa de fuga era punida de forma exemplar, muitas vezes com castigos públicos que reforçavam a obediência coletiva. A expectativa de liberdade era usada como arma de controle, mantendo mulheres submissas e dependentes. Mulheres eram ensinadas a internalizar o sistema de dominação. Desde cedo, aprendiam que qualquer ação fora das regras podia resultar em dor, humilhação ou morte. Cada gesto de comportamento era condicionado pela necessidade de sobrevivência. Assim, a mente das cativas era moldada para aceitar submissão como inevitável, transformando o próprio pensamento em mecanismo de obediência ao império. O legado dessa opressão era multigeracional. Filhos nascidos dentro do harém ou de mulheres escravizadas eram automaticamente incorporados ao sistema de exploração, garantindo que a dominação do império se perpetuasse. Cada geração crescia sob vigilância, controle e manipulação psicológica, física e espiritual. A conquista não terminava no campo de batalha. Permanecia viva através de corpos, mentes e memórias, tornando o império uma máquina de dominação que transcendia o tempo e transformava a humanidade em propriedade.